Muito bem, bom dia, Vida Plena. Que tempo especial tivemos no culto da manhã e nesse segundo culto agora dessa manhã. É tão bom ver o que Deus está fazendo nessa comunidade através de todos vocês, com aquilo que vocês têm servindo a nossa cidade. Ontem a gente esteve aqui com os jovens. Eu primeiro fiquei muito feliz de estar aqui vendo meu filho e minha nora ministrando tanto a palavra quanto o louvor. Deus se derramou de forma tão preciosa aqui. Mas uma das coisas que me impressionou foi, na verdade, aquilo que a gente construiu por muitos anos como base da fé dos nossos filhos, isso florescendo nessa hora na vida deles. E ontem ele comentou algo aqui na palavra que eu quero compartilhar com vocês. Ele estava dizendo que a realidade, que ele estava pregando sobre coisas que podem nos limitar. Por exemplo, você pode justificar sobre a sua família, sobre se seus pais são separados ou se seus pais estão enfrentando algum desafio, se você tem um pai que de repente tem uma questão aqui ou ali. Ele deu vários exemplos dos adolescentes de Portland, onde ele pastoreia um grupo de 11 a 17 anos. E ele estava falando: eu recebo muitos desses adolescentes que vêm das escolas, porque nas escolas públicas, porque Oregon é um dos lugares mais progressistas dos Estados Unidos. Ele disse: nas escolas públicas eles têm tanto banheiros que são para homens quanto para mulheres, e que conforme o seu gênero você pode decidir entrar nesses banheiros. Isso já nem é uma discussão mais para eles lá, mas agora eles colocam caixas de areia para que quem se sente um gato, quem se sente um cachorro, dentro dos banheiros eles possam também poder fazer suas necessidades. Ele disse: essa é a realidade que eu lido com os adolescentes lá, que não é se os pais são separados, mas é como eu vou lidar com meu pai que decidiu se tornar um transexual agora, nessa fase. E ele disse, por isso a importância da gente poder andar com Deus. Mas eu trago essa aplicação porque ontem eu recebi uma mensagem, já era de madrugada, pelo menos foi quando eu li, da Isa, que eu vi que está aqui, né? Eu não sei se estava em algum lugar, a Isa, que é nossa líder dos orfanatos, e ela me disse: pastor, fiquei tão feliz porque uma das imagens que você fez, duas meninas que a gente viu crescendo nos orfanatos enquanto a Vida Plena serve lá. Elas estavam no culto, elas já têm mais de 18 anos, e eu não sei se você sabe, depois de 18 anos, as crianças e esses adolescentes são obrigados a saírem do orfanato e procurar seu destino, procurar trabalho, encontrar algum tipo de coisa. E por 20 anos nós temos servido nos orfanatos aqui na cidade. Então nós vimos elas que saíram do orfanato e estavam aqui ontem na segunda fileira, duas meninas que tinham 18, 19 anos, que já estão nas suas casas procurando o seu trabalho. E eu fiquei ontem pensando, eu falei: puxa Deus, nós precisamos pressionar mais, crer que tudo que você investe numa criança, tudo que você está investindo para servir primeiro os nossos aqui dentro, mas também olhando para os vulneráveis da nossa cidade. Eu creio, nós temos uma chácara em Tijucas, a igreja tem uma chácara em Tijucas, que é só terreno, mas Deus nos deu alguns anos atrás, eu não sei ainda por que Deus nos deu aquele lugar. Mas eu tenho pensado, será que não é para a gente ter um orfanato lá dentro? Uma clínica de repouso lá dentro? Será que não é para a gente poder restaurar ainda mais? Quando uma menina faz 18 anos, ela não tem que sair perdida, tentando encontrar um lugar para morar, sem saber para onde ir. A igreja precisa olhar para essa geração, primeiro cuidar dos da fé, porque a Bíblia nos ensina isso, primeiro cuide dos da fé. E isso que nós estamos fazendo, que é o projeto Expresso Kids, coloca para mim, não é apenas uma campanha de arrecadar recursos para construir uma estrutura, mas o Expresso Kids é algo que nós estamos dizendo: as crianças aqui têm valor. Nós estamos desafiando você a pensar dentro da sua casa o quanto você pode contribuir. Talvez você possa contribuir com aquela nossa meta de levantar 1.000 pessoas com R$1.000 para construir esse lugar e dar toda a estrutura para as crianças, para que elas possam ouvir da palavra, serem ministradas, receberem batismo com o Espírito Santo, serem tocadas pelo Senhor. Então, irmãos, não é sobre os centavos ou sobre os milhões que a gente vai gastar para as crianças, é sobre o quanto elas valem para nós. E o quanto nós estamos acreditando que é possível a gente semear
e a gente dizer, não, essas crianças podem ir para um futuro muito maior do que nós fomos, e aprender de Cristo muito mais rápido, ter uma raiz muito mais sólida. Então, eu quero mesmo encorajar você, porque nós estamos preparando os nossos filhos para uma sociedade como essa que o Mateus falou, que ele está vivendo lá em Oregon. Não se engane, os nossos filhos vão para esse lugar, porque sempre os Estados Unidos está na vanguarda, eles sempre parecem que estão antes da gente, depois chega aqui esse tipo de coisa. Então, o quanto a gente precisa enraizar nossos filhos, e o quanto a gente precisa acreditar numa próxima geração. E eles não são apenas filhos dessa igreja, que são da genética de um ou outro, eles são filhos espirituais de todos que frequentam esse culto. As crianças, na verdade, é uma responsabilidade do corpo de Cristo, de todos nós. Então eu chamo você, vem junto conosco nessa campanha. Você pode fazer isso através do QR Code, você pode fazer isso, aí tem em uma conta específica, porque nós vamos prestar contas de quanto tem entrado mês após mês. E eu quero convidar o Zion. O Zion, ele é um menino de 9 anos, eu casei os pais dele, né, e vi quando a mãe dele engravidou dele, não achei que ia nascer um filho tão bonito assim, porque os pais nem são tanto, né, mas eu tenho tido agradáveis surpresas com o que o Zion tem se tornado no Senhor com essa idade de 9 anos. É bonito de ver, porque ele faz parte do nosso ministério Multiformes aqui, que são as crianças que são preparadas para o ambiente profético. E o Simon de vez em quando traz umas palavras que eu penso, Zion, da onde, meu Deus, só Deus podia revelar um negócio desse para você. E ao mesmo tempo o Zion é um menino normal, que está brincando, está fazendo, faz judô, karatê, taekwondo, sei lá o que você faz, mas você faz alguma coisa, né, que eu vejo ele só ganhando umas coisas lá. Mas mais do que isso, o Zion realmente representa o futuro da nossa igreja, como os nossos filhos que estão lá. Então eu chamei o Zion aqui para ele poder orar com a gente, poder nesse momento ter um tempo com vocês também. Amém, Zion? Pode sim. Pai, eu oro para que as famílias sejam abençoadas ricamente, que elas consigam investir com gratidão e que esse projeto seja terminado em tempo recorde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Recebo cada palavra, viu, Zion? Cada palavra, em nome de Jesus. Valeu, cara. Gostei do cabelo. Zion, leva isso daqui para mim, ó. Zion, aproveita, já leva aqui, já que você não está fazendo nada. Amém. Queridos, que coisa tremenda a gente poder ver que os nossos filhos realmente vão crescer no Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que é a sequência do que nós temos falado aqui. Semana que vem nós vamos entrar numa nova série de mensagens. Mas sabe o que é bonito na palavra de Deus? É que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cada manhã ela se renova, e a gente precisa entender que mesmo quando a gente passa por textos que a gente já leu 10 vezes, eles parecem ter uma realidade e uma verdade para aquele momento que é maior do que a gente pôde experimentar antes. Nós estamos em Isaías capítulo 6, falando sobre os nomes de Cristo. Capítulo 9, versículo 6, falando sobre os nomes de Cristo. E eu poderia ter esse texto com vocês por semanas. A gente poderia se aprofundar num só versículo, por semanas. Nós poderíamos ter uma pregação só sobre o menino que nasceu. E a verdade que está por detrás dessa expressão profética. Tem tanta verdade sobre esse menino que veio para Belém, que estava no coração de Deus, entregue para a terra. Nós poderíamos falar sobre o filho que nos foi dado. Por que ele deu filho e não um cordeiro? Por que ele não pegou alguém e ele deu o seu próprio filho? A gente poderia ter uma mensagem só sobre isso. Nós poderíamos falar sobre o governo estar sobre os seus ombros e o quanto tem de profundidade só nessa frase. Nós poderíamos ter falado sobre ele é o chamado. Só nisso tem teologias profundas sobre quem é o chamado para cumprir tudo isso. Mas nós temos falado nessa semana sobre esses nomes que é dado para esse menino, para o Cristo. Nós começamos falando sobre o maravilhoso conselheiro. O quanto nós precisamos do maravilhoso conselheiro.
Semana passada nós pegamos a última parte dos atributos de Jesus, que é falando sobre o príncipe da paz. E aonde a gente encontra a verdadeira paz. E como eu quero entrar numa outra série de mensagens semana que vem, hoje nós vamos falar sobre os atributos do nome de Cristo que está no meio. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse Deus poderoso, esse Deus forte e esse Pai da eternidade. Eu não sei quantos de vocês acompanham essa questão da guerra e os soldados voltando para casa. Soldados que estavam na guerra do Iraque ou do Afeganistão, ou estão em alguma frente de guerra, homens que são treinados, paramentados. Os Estados Unidos faz isso muito bem com os seus soldados, levam eles ao limite, porque eles podem ficar muito tempo em campo de batalha. Agora você sempre se emociona quando você vê um desses homens que tem marcas de guerra, enfrentaram meses longe da família, enfrentaram batalhões, enfrentaram inimigos violentos, e eles voltam para casa. E quando eles chegam em casa, eles têm suas cicatrizes, alguns estão até sem uma perna, outros estão com alguma debilidade violenta, mas tudo que eles fazem quando eles recebem seus filhos, quando a menina vem correndo, quando o menino vem correndo, esse mesmo homem que é um guerreiro violento, acolhe seu filho com um amor profundo, com uma graça, com uma ternura. Irmãos, tudo que nós estamos vendo nesse texto de Isaías, essa profecia sobre Jesus, ao falar sobre o Deus poderoso e o Pai da eternidade, é exatamente essas duas aparentes dicotomias, antagônicas aparentemente. Pode um guerreiro ser amoroso? Pode um guerreiro poderoso, experiente na batalha, ser um pai próximo, um pai íntimo? Na maioria das vezes, homens não conseguem ser assim, com rara exceção. Ser forte e terno, ser gentil e ao mesmo tempo cheio de autoridade. Mas nós temos um que pode, e que é o Senhor Jesus. É um atributo que o próprio Pai deu a Ele, para que Ele pudesse revelar em nosso coração que nós temos um Deus forte, poderoso, e um Pai amoroso, que é eterno. Eu quero chamar essa palavra nessa manhã de para quem está cansado de ser forte sozinho. Quem está cansado de ser forte sozinho? Irmãos, muitas vezes nós temos um peso que a gente não consegue carregar, e que Deus não pediu para carregarmos, porque dentro de nós sempre tem uma pressão silenciosa, que a gente nem consegue nomear. Às vezes a gente diz assim: isso é sobre um medo que eu estou enfrentando. Outros chegam a dizer: isso é sobre um cansaço, como eu preguei semana passada. Eu estou me sentindo cansaço. Mas muitos de nós estamos com a sensação de que as demandas estão nos pressionando. As batalhas que estamos enfrentando parece que se tornam maiores ainda. E daí no final de tudo isso, tudo que a gente sente é que a gente está sozinho. E a solidão é um dos momentos mais pesados para a dinâmica humana. E é por isso que muitas vezes essa solidão nos coloca num lugar de isolamento. Irmãos, o mundo vai responder sempre isso, da sensação de que você está sozinho e que você tem um peso grande para carregar e você tem uma batalha para enfrentar. O mundo vai sempre enfrentar isso de duas formas. A primeira, o mundo vai enfrentar de uma cultura de performance. Você então se posiciona num lugar do tipo: eu dou conta, eu não preciso de ninguém, eu sou forte o suficiente. E você se endurece, você se fecha, você diz: eu consigo isso sozinho, porque você precisa mostrar para as pessoas que você dá conta. A outra maneira é
usando isso de forma sentimental ou sentimentalismo. O primeiro, você precisa mostrar que você é forte o suficiente. O segundo, você então começa a usar de critérios para dizer coisas do tipo: vai ficar tudo bem, isso vai passar, você não está sozinho, Márcio, vai ficar tudo bem. E talvez funcione bem para um post de Instagram. Você não está sozinho, vai ficar tudo bem, você é importante. Mas na verdade isso não sustenta quando a crise de verdade chega. Quando a crise real chega, frases prontas para Instagram não sustentam. Por quê? Porque às vezes não fica tudo bem. Porque às vezes as coisas demoram para passar. Porque às vezes a luta pode ser mais demorada do que a gente esperava que ela fosse. E sim, às vezes você vai se sentir sozinho. Às vezes você não vai conseguir dar conta de como você esperava que ia dar conta. Hoje, quando o pastor Anani estava orando aqui sobre a ansiedade, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Às vezes a gente não dá conta. Irmãos, e quando você tem as duas coisas, quando você tenta se proteger dizendo: não desista, você é guerreiro, você é forte, você vai terminar isso, você quer mostrar uma performance, e as duas coisas parecem que vão dar certo, mas elas ficam aquém de um ambiente que nós precisamos acessar. E ambientes são importantes, porque quando nós acessamos ambientes, eles nos influenciam. Se você acessa um ambiente de fofoca e você passa muito tempo exposto ao ambiente de fofoca, você se torna um fofoqueiro. Se você fica exposto há muito tempo com quem fala palavrão, você daqui a pouco vai soltar o palavrão. Se você passa muito tempo com gente que tem uma mente promíscua, daqui a pouco a sua mente vai estar promíscua. Se você passa muito tempo com alguém que não valoriza casamento, daqui a pouco você está olhando para o casamento de uma forma de desvalor. Quando você passa muito tempo com alguém de fé, daqui a pouco você tem mais fé. Quando você passa com alguém de caráter, daqui a pouco você vai ter mais caráter. Quando você passa tempo simples como alguém que gosta de comer coisas gordas, gosta de só gastar com comida, daqui a pouco você está gastando com comida, comendo coisa gorda, porque aquilo se torna uma cultura. Quando você caminha com alguém que é mais a dieta, que gosta de exercício, que se preocupado com a saúde, daqui a pouco você diz: não dá, porque é vergonha. Por quê? Porque o ambiente nos molda. E é por isso que Deus estava dizendo: existe um ambiente que está em mim, dado pelo meu filho, que se você acessar, você vai entrar no lugar aonde tem a realidade do príncipe da paz, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade. Irmãos, o que eu vou pregar para vocês hoje não tem a ver apenas com o nome que você carrega, mas com o ambiente que você acessa, uma realidade que você recebe, algo que você vai encontrar em Cristo, que é tão importante para o momento em que você precisa de paz, para o momento que você precisa de guia, do momento que você precisa de um guerreiro e do momento que você precisa de um pai. Existem coisas que nós não acessamos porque nós não estamos expostos à presença de Deus. Esse versículo tem tanto poder dentro dele, e revelação de quem Cristo é, e resposta para toda uma vida. E é por isso, irmãos, que ambas as coisas estão em Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 9,6, que já lemos: Deus forte, Pai eterno. E eu quero ir para a base dessa palavra, por isso coloquei aqui. Nós vamos falar sobre, primeiro, esse Deus forte. E eu decidi então, coloca para mim, colocar o original da palavra para vocês entenderem. Até porque essa palavra Gibor, que é o original do hebraico, tem algo no nosso coração, porque nós estudamos no ano passado um projeto para homens, e a gente estava pensando em um projeto novo para homens, que depois o Senhor colocou na prateleira e disse: não é o momento. Queríamos chamar de Gibor,
Porque ao estudar sobre valentes da Bíblia, guerreiros da Bíblia, homens experimentados na batalha, a palavra é para guerreiro, para homem experimentado, para homem forte, para homem que tem experiência na batalha, a palavra é Gibor. Mas não é para qualquer soldado de Israel, era apenas para aqueles que tinham destaque na batalha. Eram os campeões, eram os valentes, eram os legendários. Eram os homens que estavam de frente, os homens que guerreavam de verdade, eram os homens que todo Israel dizia: esse representa um homem de batalha, de guerra, é violento na batalha, um homem que venceu as batalhas que enfrentou. Então ele tinha um reconhecimento, ele era chamado de Gibor. Engraçado não, porque não é engraçado, mas é interessante, é que quando Deus dá para Isaías o nome do filho dele, Cristo, ele diz: esse menino vai ser chamado Gibor. Mas não só Gibor, ele é El Gibor. A palavra El, E-L, no hebraico, você já disse muitas vezes isso, El Shaddai, Elohim. Até a palavra Elias, Elias, é uma junção para o nome de Deus. Porque a palavra El, no hebraico, significa Deus. É por isso que então, no original, quando a gente lê, está dizendo Deus guerreiro, Deus forte, Deus poderoso. Irmãos, quando você lê isso, é muito mais do que apenas, ele é um Deus forte. O que nós encontramos nesse ambiente que nós acessamos em Deus, é que Ele é para nós um poderoso guerreiro, que enfrenta as batalhas e que nos dá livramento nas guerras, e que a gente precisa acessar no momento de maior batalha da nossa vida. Muitos de vocês estão enfrentando um momento de batalha, e você vai ter o Senhor é o meu pastor com você. Em alguns momentos você vai ter, no momento de batalha, o Jeová Jiré com você, que é o Deus provedor. Mas aqui Isaías está dizendo que existe um atributo que está em Cristo, que é de um poderoso guerreiro. É um Deus que guerreia as nossas batalhas. Irmãos, em Isaías capítulo 42, versículo 13, Isaías amplia isso. Ele diz: o Senhor sairá como um homem poderoso, Gibor, como guerreiro despertará do seu zelo, com forte brado seu grito de guerra, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Isaías estava começando a entender aquilo que ele tinha visto no trono. Ele diz: sabe o que o Senhor é para nós? Ele é um guerreiro no meio da nossa batalha. Ele é um Deus poderoso, um Deus guerreiro no meio da nossa guerra. Irmãos, quando você está enfrentando a sua guerra, quando você está lá no meio de uma luta violenta, quando você está discernindo, porque tem coisas que você vai guerrear contra carne e sangue, contra homens, contra a maldade do coração do homem, contra o homem que vai te acusar, que vai te colocar para baixo. Então Deus vai entrar e Ele vai julgar essa situação. Mas existem batalhas que são espirituais, num nível de guerra espiritual, de batalha espiritual, que nós cristãos precisamos discernir que esse Deus poderoso, Deus forte, vai entrar na batalha como um poderoso guerreiro para nós, experimentado em guerra. Um Deus que vai lutar suas lutas, um Deus que vai trazer para você e vai entrar em guerra, em campo, como diz as Escrituras. Ele está dizendo: eles então receberão, porque ele entrará com zelo como homem de guerra, e ele vai bradar em nosso favor, ele vai gritar em nosso favor. Irmãos, tem momentos que tudo que nós precisamos no meio da nossa batalha é de um Deus de guerra, é um Deus poderoso, é um Deus que batalha as nossas guerras. O livro de Jeremias foi um livro que eu li o mês passado muito,
Mas no momento de maior batalha de Jeremias, Jeremias também entendeu sobre isso. Jeremias capítulo 20, versículo 11, diz assim: no momento de maior guerra de Jeremias, Jeremias tomou essa decisão: mas o Senhor está comigo. Quantos podem dizer no meio da tua batalha desses dias, dizendo: o Senhor está comigo? E ele ainda diz: ele não está comigo como um bom pastor, ele não está comigo como um bom conselheiro. Jeremias entendeu um atributo de Deus que precisa vir no momento da guerra. Ele está comigo como um forte guerreiro. Ele está comigo, e a palavra aqui para forte guerreiro é Gibor. Ele está comigo como um forte guerreiro. Portanto, e daí Jeremias diz: aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Irmãos, tem momentos que nós precisamos nos posicionar no meio de todo esse ambiente que só tem flecha sobre a sua vida, só tem guerra de palavras, só tem ambiente de trevas, e você então se posiciona dizendo: o Senhor está comigo. E Ele é um poderoso guerreiro no meio de tudo isso, e aqueles que vêm contra mim serão envergonhados. A Bíblia diz que por um caminho que eles vêm, por 7 terão que fugir. Talvez tudo que você está precisando nessa estação não é do príncipe da paz, não é tanto do maravilhoso conselheiro, nós precisamos dele o tempo todo, desses atributos de Deus o tempo todo. Mas talvez o que você está precisando de um atributo de Deus nessa estação, porque você está enfrentando uma guerra. Alguns com pessoas, e alguns uma guerra espiritual forte. Você sabe, o inimigo está amarrando suas finanças, o inimigo está amarrando os seus relacionamentos, o inimigo está amarrando um filho seu, o inimigo está amarrando uma área que você não consegue soltar por anos. É nessa hora que nós podemos dizer: Deus está comigo, e Ele está agindo como um poderoso guerreiro. Muitos crentes estão carregando batalhas que eles não compartilham com ninguém, que ninguém vê. Batalhas internas de culpas do passado. Alguns cristãos estão enfrentando nesse momento vergonha de coisas que fizeram, e eles não têm coragem de se livrar daquela vergonha. O inimigo está pressionando eles num campo de batalha da mente. Alguns cristãos hoje estão enfrentando vícios que estão vindo até de gerações na sua vida, e outras que você adquiriu na sua adolescência. Vícios que precisam ser quebrados nesse momento, e você está num campo de guerra. Algumas pessoas estão percebendo que áreas da sua vida são mais fortes do que você pensava, e você pensou: eu vou vencer isso, e você não tem conseguido vencer. Tem gente que está nesse momento num período de batalha relacional. Você nunca pensou que você iria entrar num rolo que nem você entrou. Nunca pensou que você acabaria entrando numa encrenca que você enfrentou, que você entrou. Eu disse: Deus, como eu pude entrar nisso? Alguns estão enfrentando batalhas com mágoas que não foram resolvidas do passado, e você está num campo de batalha tremendo. Irmãos, algumas batalhas são dúvidas que o inimigo está colocando na sua mente, que vão te trazer desânimo, resistência para você entrar em guerra nessa estação. E o duro de tudo isso é saber que parece estar sozinho. O foco disso é quando você não entra nesse lugar de confiar em Deus como um poderoso guerreiro, você vai lutar sozinho. E sabe qual é o sinal de quem luta sozinho? Ele luta a estratégia errada. Ele entra na guerra errada. Ele usa estratégias de avanço erradas, porque ele não está debaixo daquele que conhece Gibor, que é experimentado na batalha.
E às vezes tudo que Deus tem para essa batalha que você está enfrentando é não avance. Tudo que Deus tem para essa batalha que você está enfrentando é avance. Então tudo que nós precisamos é do El Gibor, Deus poderoso, Deus guerreiro, Deus da batalha. Irmãos, é mais do que um nome, é estratégia espiritual. Deus não ia deixar um texto tão poderoso para a gente não entender o momento que a gente está vivendo. Mas o que é mais poderoso nisso, que eu acredito, é que Deus estava antecipando a nossa batalha, dizendo: eu quero que você entenda uma coisa, se você estiver em mim, eu não vou enviar você para essa batalha sozinho, eu estarei com você nessa batalha. O que para mim é mais poderoso nesse texto, é que Ele já sabe as batalhas que eu vou enfrentar, e se eu entender que Ele está comigo, Ele já de antemão, Ele já disse: eu serei para você o Deus forte, o Deus guerreiro. Márcio, fica tranquilo. As batalhas que você vai enfrentar de cunho espiritual, de cunhos internos, de momentos que são voltados para suas áreas de fraqueza, para tudo que você vai enfrentar, com filhos, com casa, com finanças, tudo, eu já antecipei para você que eu estarei com você nessa batalha. Eu vou te dar estratégia, eu vou te dar a direção, então só você entender que eu estou com você. Que foi a oração de Jeremias: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Irmãos, talvez o que a tua oração para essa semana seja exatamente essa: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, e Ele é poderoso para salvar. Quantos podem dizer amém? E Ele vai se regozijar em você, com o seu amor a renovará. Ele vai se regozijar em você com brados de alegria. Irmãos, esse poderoso guerreiro, Ele não apenas nos leva em proteção na batalha, mas Ele também se alegra conosco no meio da batalha. E a minha pergunta para você hoje é: quantas batalhas você precisa entregar ao El Gibor nessa semana? Quantas batalhas você está tomando nas suas mãos e você está dizendo: é do meu jeito? E você está encontrando estratégias erradas, e ao invés de consertar, você só está piorando a coisa. E você já percebeu que muitas vezes um abismo puxa outro abismo. E você está tentando sair disso e você não está conseguindo. Porque talvez o que você precisa dos atributos de Cristo hoje, nessa estação, é Deus forte. Porque Ele nunca vai falhar na batalha, isso é certeza. Senhor, nós precisamos do Senhor como poderoso guerreiro na nossa vida, como Deus forte. E a segunda parte do atributo de Cristo é que Ele é chamado de Pai eterno. Como pode, um poderoso guerreiro que entra na batalha, se você for para Isaías, você vai ver até que nos últimos dias ele virá como um poderoso guerreiro, e os seus vestidos, a orla do seu vestido vai estar salpicada de sangue, porque Ele vai trazer justiça para a terra, toda maldade Ele vai pisar com os seus pés. Como pode alguém que tem sangue salpicado nas suas vestes ter dentro dos seus atributos mais profundos Pai eterno? E é interessante que o original dessa palavra, que é importante para nós também, porque nós cantamos muito sobre o original dessa palavra. Você canta, você fala, você ora, você já usou muito essa palavra. A palavra abide é a original da palavra, é a essência da palavra Abba. Essa expressão abide, Deus poderia ter usado qualquer expressão sobre um pai geracional, que é outra palavra no original do hebraico. Ele poderia ter usado como um pai de muitas nações, mas ele decidiu usar a palavra abide, que é a raiz da palavra Abba, que quer dizer sobre um pai que é bem perto, um pai
extremamente acessível, que traduzido chega a poder ser chamado de paizinho. É de uma intimidade, é de uma aproximação, é de um aconchego. Como pode um Deus guerreiro se apresentar agora como um paizinho? Sabe aquele pai bonachão? Sabe aquele pai que você diz, gente, ele é bom demais. Sabe aquele pai que está sempre com os braços abertos, aquele pai que não é distante, aquele pai que é presente. Essa palavra é para isso. E a palavra ad, que significa eterno, mas o sentido de permanentemente. É isso que esse pai é. Esse é um pai próximo, que está permanentemente do seu lado quando você precisa. O que Deus estava dizendo, colocando essa contração de pai eterno, pai próximo, pai permanentemente do teu lado, o que Deus estava dizendo é que quando eu e você olharmos para Ele, não com a referência de pai terreno que temos, todos que estão aqui têm uma experiência com um pai aqui na terra, ainda que a referência seja a ausência dele, o luto da perda, o vazio só de lembranças. Todos que estamos aqui temos histórias para contar dos nossos pais. Alguns pais foram pais bons, mas uma boa parte dos que estão sentados aqui olham para trás e dizem: meu pai não foi presente, meu pai abandonou a família, meu pai se preocupou mais com o trabalho, eu não tive meu pai presente na minha infância. Alguns tiveram perdas dos seus pais de uma forma violenta. Ao olhar para trás, para a história do meu pai comigo, e como um homem maduro e espiritual agora, tudo que eu coloco responsabilidade não é no meu pai, mas é na ausência de Cristo na vida dele. Porque meu pai foi um pai ausente na minha infância, mas ao olhar para trás eu vejo como ele podia me entregar mais se o pai dele quebrou ele quando ele era criança. Emocionalmente, mentalmente. Como ele poderia entregar aquilo que ele não recebeu? Com o principal fator que muda alguém, que é Cristo. Ele não tinha Cristo. Para aliviar a sua dor, eu imagino quanta dor aquele homem tinha. Ele foi para bebidas. O alcoolismo foi forte na vida dele. Eu não tive meu pai na minha infância. 25 anos atrás, quando meu pai se converte a Cristo, nessa igreja, ele se torna o melhor avô que os meus filhos podiam ter. Ele não podia mais recuperar o tempo perdido para o menino Márcio, mas ele poderia fazer diferente dentro daquilo que cabia na nova vida em Cristo dele. Mas todos nós temos um vazio na nossa alma, quando nós temos a ausência do pai terreno. Então nós dizemos: não, nós não vamos reproduzir o que os nossos pais fizeram, o que meu pai fez comigo, eu não vou fazer isso porque eu vou ser diferente. Eu estava com Cristo, mas eu percebi que mesmo me posicionando nesse lugar, de não repetir alguns comportamentos do meu pai, eu precisei ter uma experiência com Deus Pai, com esse Abba Pai, esse Pai que permanece do lado, esse Abid, Ad, que é um Deus permanente do meu lado, que Ele não me abandona quando eu falho, que Ele não está sentado na cadeira de um juiz querendo me dar uma disciplina, que ainda que eu tenha a visão dele de um pai terreno, ele não tem nada a ver com o pai terreno, ainda que o pai terreno tenha sido muito bom. Deus é muito, muito superior
naquilo que Ele prometeu que seria para nós um paizinho presente, do que o melhor pai do mundo. Que nós, homens de Deus, podemos nos tornar em Cristo, que os nossos filhos olhem para nós e digam: meu Deus, se meu pai é bom, como Deus é para mim. Nós temos a responsabilidade de estar pelo menos um pouquinho parecido com Cristo, para que eles possam amar mais a Deus Pai. Mas, irmãos, o fato é que quando nós estamos querendo resolver a nossa vida, pela ausência que tivemos, pelo vazio que tivemos, sem encontrar esse Deus, que é um Pai próximo, permanente do teu lado, você só vai afastar as pessoas de você. Você vai tentar e não vai conseguir ser o melhor que você pode, porque você não está acessando esse atributo de Deus que te cura, que te protege e que te restaura. A importância que nós temos de olhar para a nossa jornada com Deus e acessar momentos de quebrantamento, de encontros com Deus, que vão nos marcar para sempre. Abba, Pai, é uma paternidade que não muda, que não expira. Talvez você cresceu sem pai, ou talvez você se perdeu como pai nessa terra. E você olha para trás e você pensa assim: como pode uma restauração depois de tudo que eu me tornei para os meus filhos? Porque tem pais que se arrependem depois que os filhos se quebraram com você. Ontem foi bonito à noite, quando o Mateus compartilhou aqui. Ele disse: nessa casa eu cresci ouvindo a palavra, nessa igreja eu me perdi também. Muitos de vocês me viram se perdendo aqui dentro, mas foi nessa igreja que eu fui restaurado, foi nessa igreja que eu fui curado. Ao olhar para a minha história com Mateus, eu fico pensando que as minhas falhas levaram algumas atitudes dele. Eu escrevo isso no livro A Casa de Cabeça para Baixo. Mas se eu não tivesse me reconstruído como pai, eu não teria alcançado o coração do filho. Sabe, irmãos, tem uma coisa que Cristo precisa fazer em nós, em cada processo. Ele vai revelando facetas dos seus atributos, áreas que nós acessamos, que precisam mudar a nossa história. Ou nós vamos passar uma vida justificando coisas que nós não entramos em Deus. E talvez, se você se sente inadequado nesse momento como pai, eu quero dizer: Deus pode restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim: pois não recebeste um espírito de escravidão, vocês não são escravos, para viver debaixo dessa pressão, mas para vocês viverem um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Diga comigo: Abba, Pai. É isso que Deus é para nós, Pai da eternidade, Abba, Pai. Paizinho próximo, presente sempre. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: e porque vocês são filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Deus enviou o Espírito do seu Filho, de Jesus, ao coração de vocês. Coloca a mão no seu coração. E Cristo que está em vocês, porque só quem tem Cristo pode encontrar o Paizinho. Então Ele colocou o Espírito de Cristo em nós, para que a gente pudesse chamar Abba, Pai.
Irmão, sabe o que é interessante? Que quando Jesus estava no Getsêmani, eu preguei semana passada sobre isso, no momento de maior pressão, tormenta, desespero, e ele, suando sangue, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A palavra que ele usa ali para Pai, passa de mim esse cálice, é Abba. Ele está dizendo: Paizinho, próximo, constantemente, sempre, Paizinho. Irmãos, não é apenas uma expressão, é um clamor. É um entendimento de quem Deus é para você. E isso é tão importante para a vida cristã. Você entender que você tem um maravilhoso conselheiro, que você tem um príncipe da paz, que você tem um Deus forte, guerreiro, poderoso, mas que você tem um Abba Pai. E talvez você tenha acessado Deus nesses últimos dias como um gerente para te ajudar, talvez como um prestador de serviço para trabalhar em seu favor, um resoludor, não sei se está certa essa palavra, alguém que vai fazer as resoluções dos seus problemas. E talvez você está tendo um relacionamento com Ele apenas como alguém que você está bem distante, mas na verdade Ele quer se revelar para você como um pai, um Abba Pai. E talvez tudo que nós podemos fazer nessa manhã é pensar com um pouco de silêncio na nossa alma, acalmar o nosso coração e perguntar para nós mesmos: será que eu tenho conseguido acessar a Deus como Pai? Ou meu relacionamento com Ele é um relacionamento bem longe? E esse é o lugar onde você vai ser transformado para acessar ambientes que vão abençoar outras pessoas. Se eu poderia resumir essa palavra, eu ia dizer: você tem um Deus que é um guerreiro que te carrega no colo. Você tem um Deus que é um guerreiro que te carrega no colo. E o que eu vejo em um dos versículos tão lindos de Isaías, capítulo 40, versículo 10 em diante, Isaías tem uma revelação tão poderosa de tudo isso. E ele usa os dois pontos de quem Deus é, de quem Cristo é. Ele diz: o soberano, o Senhor, que está acima de tudo, Ele é o Senhor de tudo. Ele vem com poder. Como um guerreiro, o seu braço forte, Ele governa. Isso é atributo de um guerreiro. E quando Ele vem com poder e com o seu braço forte, a sua recompensa vai estar com Ele. Louvor pode subir. E Ele vai trazer o seu galardão que vai acompanhar, ou seja, Ele vai trazer os presentes para nós, a recompensa de tudo que fizemos, escolhemos, vivemos. Então vem o poderoso guerreiro, Ele está dizendo: Ele vem com seu braço forte, e Ele carrega consigo a nossa recompensa. Mas Ele continua dizendo no versículo 11: mas Ele também vai ser como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço, pensa, Ele vem com um braço forte, mas Ele também ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Ele conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Não, homem nenhum poderia colocar isso em texto, se não fosse Deus revelando quem Ele é. Nenhuma mente humana mais brilhante poderia só ser poético para escrever isso. Isso aqui é profundamente presença de Deus para a tua vida. Em alguns momentos Ele é o guerreiro com braço forte, que vem e diz aqui a tua recompensa. Em outros momentos Ele é o pastor, que nos carrega no colo e que nos cuida. E Ele diz: e com cuidado nos carrega no colo. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que o Evangelho precisa revelar a nós. Eu não sei, alguns de vocês hoje estão na fase de: eu preciso do Deus forte no meio dessa guerra que eu estou enfrentando. Mas alguns de vocês não estão debaixo de guerra.
Alguns de vocês estão debaixo de um vazio, que só está criando outro vazio e outro abismo, porque falta para você o Abba Pai. Acessar o ambiente dessa presença que prometeu que estaria com você todos os dias. Eu tenho alguns convites para fazer de oração nessa manhã. Depois que nossa equipe começar a cantar, você vai responder a esses convites de oração. O primeiro deles, eu quero falar a você que está cansado de lutar sozinho. Você está estrategizando as suas batalhas, você está achando o que é melhor para você, mas você não convidou o Deus forte, o poderoso guerreiro, El Gibor, a realmente fazer parte das suas batalhas. E talvez alguns de vocês aqui hoje estão carregando feridas da sua paternidade, seja da tua com seus filhos ou dos seus pais com você. Não existe homem que vai ser perfeito com você, só um, só Deus. E Ele está aqui hoje para dizer para você: se você olhar para mim, você vai olhar para trás e perceber que um homem sem Deus e um homem com história não teria como ser melhor do que o seu pai foi. E que você pode ser agora o pai, ou talvez até o filho, que se parece mais com o Abba Pai. Próximo, perto, junto. Mas o terceiro convite é para quem não tem como nem acessar essas duas coisas, nem chamar Deus para a sua estratégia e nem pedir para que Ele seja seu Pai, porque a única forma de encontrar esse caminho é através de Cristo Jesus. E se você não tem Ele, você não tem como acessar nada desses lugares. E ao entregar sua vida para Cristo, ao colocar seu futuro diante dEle e dizer a Ele: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Não precisa nem fazer uma oração repetida, mas se você entregar o seu coração de verdade hoje e andar com Ele, você vai ter um poderoso guerreiro do seu lado, que te carrega no colo como um pai ama os seus filhos. Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos. Quem você precisa trazer hoje? O poderoso guerreiro ou o Abba Pai? Então chame Ele para a tua vida agora. Fala com Ele. Fala com Ele. Sim, Espírito Santo. Amor tão inegável que eu mal posso falar. Paz tão inexplicável que eu mal posso pensar e me chama mais profundo, Senhor. Mais profundo me chama, me chama essa igreja. Mais profundo em amor, amor, e me chamas, Deus está te chamando. Mais profundo, Deus está te chamando. Mais profundo em amor, amor, tu és um bom Pai. Você pode dizer isso para Ele? Quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou? Receba o amor de Deus agora. Quem eu sou? Tu és um bom Pai. Quem tu és? Coloca a mão no seu coração e receba um batismo de amor agora. Eu sou amado por ti. O guerreiro que te carrega no colo. Quem eu sou? És perfeito em tudo, Senhor. És perfeito em tudo, Senhor. És perfeito em tudo, Senhor. Pra mim tu és perfeito em tudo.
Tu és um bom, bom Pai. Quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és. Eu sou amado por Ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és. Eu sou amado por Ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Pai, eu quero orar para que essa semana seja uma semana de encontros. Encontros com Sua presença, encontros com a realidade do coração, encontros com as estratégias fracassadas de guerra, Senhor, que agem sem o El Gibor. Encontros, Senhor, com aqueles que estão andando sem o Abba, Pai. Senhor, eu oro para que essa semana seja uma semana de orações, entregas profundas na Tua presença. Leva a Tua igreja a um conhecimento fora do domingo, nas suas casas, no seu interior, e que o Evangelho, através da palavra de Deus, lave o coração dos Seus filhos. É a nossa oração em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Deus abençoe, um bom domingo a todos.